Bom dia, bom dia. Tô aqui descabelada, suja, suada, tava na academia e mal podia esperar para chegar aqui para poder gravar esse vídeo. E esse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma substância química. Me mandaram um vídeo falando sobre isso, inclusive está lá na BBC. Puxa lá depois para você conhecer um pouquinho. É necessário que nós, que somos pai, avós, nós precisamos saber o que está acontecendo com os nossos jovens, independente se aqui no Brasil, fora do Brasil, nós precisamos entender o que está acontecendo com eles. E me mandaram esse vídeo e no decorrer de todas as informações que ele tem, muito importantes, tem uma mãe que naquele momento ela disse que quando o filho dela foi preso, ela foi comprar umas roupas para ele. Ele estava sem roupa. E ela disse que estava na fila ali para poder pagar quando chegou alguém, uma pessoa, um homem, e esse homem estava com um cheiro fortíssimo daquela substância a qual o filho dela usava e tinha sido preso. E naquele momento, ela olhando para ele, ela percebeu que ele não era um usuário, mas ele era um fornecedor. Ele era a pessoa que fornecia aquela substância. E ela disse que naquele momento ela deu tanta vontade de chegar nele e falar para ele assim: por favor, não venda mais essa substância. Não venda mais esse maldito vício. Essa substância que tem matado os nossos jovens. E meu filho, a vida dele foi destruída por causa disso. E você tem fabricado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas ela disse que quando foi em direção dele, ela olhou para os olhos dele e viu a ganância nos olhos dele. E ela disse que naquele momento ela percebeu que não adiantava ela falar uma palavra. E eu quero dizer por quê? Porque todos que me conhecem sabem que hoje eu trabalho com dependência química, amo estar na casa de recuperação porque é uma chance que eu tenho. Eu não consegui fazer com que meu filho fosse liberto na época. Por falta de entendimento, por falta de um monte de coisas que depois com a morte dele eu fui aprender, depois com a morte dele Deus me levou a trabalhar com a dependência química. Então hoje, para honra e glória de Deus, eu sei, entendo e posso dizer para você com toda clareza, eu vivi. O meu filho, para quem não sabe, ele chegou a suicidar. Eu encontrei meu filho na cozinha com a corda no pescoço. Depois de muitos anos tentando de todas as formas, casas de recuperação, internações. Mas na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Que depois da morte dele eu fui atrás, eu fui aprender, eu fui tentar entender por que meu filho tirou a vida dele. Mas eu lembro que nos momentos que eu chegava em casa, que ele estava entregando o celular para fornecedor de droga, que ele estava pegando coisas de casa, que ele estava devendo, que ele estava sendo ameaçado. Quantas e quantas vezes eu falava assim: eu vou lá para naqueles rapazes, pro fornecedor de drogas, de cocaína, de crack, e vou falar para ele: olha, não é para vender droga para o meu filho, eu te proíbo, e chorar e falar com eles. Cheguei a muitas vezes até falar com os fornecedores, mas para eles não adiantava. A ganância é tão grande que eles estão poucos se importando o que vai acontecer com quem está comprando, o que vai acontecer com a família daquele que está usando a droga. Ele, o fornecedor de droga, quando ele não é consumidor, porque o que consome vende para poder manter o vício dele. Aí é mais complicado ainda, porque ele está devendo tanto que ele tem que vender para poder pagar a dívida dele e para manter o vício dele. Aquele que fornece, aquele que vende, mas ele não é consumidor, a ganância é muito grande, ele só está preocupado com o dinheiro. Ele não está preocupado com o bem de ninguém. Ele não está preocupado se o seu filho, seu neto, se o seu marido, se a sua esposa, se o seu sobrinho, seja quem for, está mergulhado nas drogas, se vai morrer. Ele está pouco se importando, porque ele está preocupado com o dinheiro.
com o benefício que ele tem em fornecer e o viciado em comprar. Eu só sei que dói muito. Então eu pude sentir quando aquela mulher relata nesse vídeo que ela, quando ela sentiu aquele odor e ela percebeu que aquele era um fornecedor, ela no coração dele, de mãe, ela pensou: se eu for lá e falar para ele, não venda mais droga para o meu filho, ele ia se comover, ia falar: pode deixar, eu não vou fazer isso não, a senhora me pediu, eu entendo, eu não vou fazer isso. Ela caminhou até ele, chegou nele, falou oi. Quando ele olhou para ela, ele viu nos olhos dele que aquele homem ia pouco se importar, porque naqueles olhos ela só viu a ganância do dinheiro, o benefício do dinheiro. E isso aconteceu comigo várias e várias vezes. Eu chegava a ligar para os fornecedores e falar: por favor, em nome de Jesus, eu te peço, eu te imploro, não vende droga para o meu filho. Quando eu chegava em casa, eu estava na igreja, saía da igreja, chegava, meu filho estava com a pessoa na porta de casa, ele entregando a droga e meu filho entregando a panela, o botijão de gás, alguma coisa da casa, o videocassete, o DVD, entregando algo da casa para pagar aquela droga. Mas não adiantava falar nada, porque a ganância é maior, o vício é maior. Isso dói muito, né? Eu tô aqui falando para você porque eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a fase que você está nesse processo com esse ente querido seu. Eu só quero dizer para você: eu perdi meu filho, ele tirou a vida dele, ele enforcou. Eu aqui vou aos poucos falando um pouco, vou falando, dizendo qual foi o procedimento. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar várias coisas, aconselhamento, fortalecimento. Mas eu quero dizer para você: não se sinta mal. Você não é culpada. Você está fazendo o que você pode fazer dentro do seu processo, dentro daquilo que você pode. Não se sinta inútil. Eu quero pedir a Deus agora que Ele vá até você, seja pai, seja mãe, seja avô, avó, seja quem for que nesse momento esteja ouvindo esse relato meu, esse vídeo. Eu peço a Deus que Ele te fortaleça agora. Eu peço a Deus que Ele te dê força. Eu peço a Deus que Ele te dê clareza. Eu peço a Deus que o Senhor agora, eu peço que Jesus vá até o seu encontro, vá até o encontro dessa pessoa que está escravizado pelo vício, pela droga, pela bebida, e que o Senhor venha fazer algo, que o Senhor venha libertar esse teu ente querido, que o Senhor venha fechar as portas, que o Senhor venha derrubar essa muralha, essa escravidão, e que o Senhor venha agir na sua casa, que venha agir na sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu peço pelo agir de Deus. Creia, Deus faz milagre, Deus está ouvindo as tuas orações, o teu gemido. Deus, Ele é bom, Ele é bom. Que o Senhor venha usar da misericórdia sobre a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus Cristo, recebe força, tá? Fica com Deus.